Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Vieira, sou estudioso das Escrituras Sagradas e de outros materiais relacionados à teologia. E hoje quero falar algo com vocês sobre um assunto muito interessante, muito controverso, muito polêmico e que vai mexer com a fé de algumas pessoas. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre a hipótese dos arcontes ou sobre a realidade dos agentes. Pois a palavra arcontes parece ser uma palavra estranha, desconhecida, mas a palavra arconte significa magistrado, significa governador ou alguém que é colocado para administrar um setor público, enfim. Era um termo usado na antiguidade pelos egípcios e pelos gregos, então é uma palavra assim, talvez desconhecida para muitos, mas quando você tem conhecimento da língua grega e da língua copta, se torna muito familiar. Quem seriam esses arcontes? É um assunto que a Igreja Católica escondeu por muito tempo, desde Eutânasio, no ano de 367 d.C., logo depois do Concílio de Nicéia, em 325 d.C., já começou ali uma perseguição contra esses escritos denominados apócrifos e gnósticos, e se intensificou na época de Eutânasio, quando ele, em 367 d.C., quando ele começou a perseguir de uma forma mais ferrenha todos os livros que não eram considerados canônicos pela igreja da época. Não vou dizer necessariamente Igreja Católica, porque nesse tempo ainda não era bem conhecida como Igreja Católica Romana, mas já era o início dessa tão conhecida religião. Nós vemos pelas Escrituras Sagradas, quando Jesus disse que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então nós vemos que nesses últimos dias muitas coisas que foram escondidas, muitas coisas que foram ocultas, está sendo revelado. Até a palavra, inclusive, apócrifo significa oculto ou secreto, mas não tem nada a ver com o ocultismo. É um termo referido aos ensinamentos escondidos de Jesus Cristo para os seus apóstolos. Ensinamentos esses que Jesus deu em particular aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e que eles de alguma maneira acabou aguardando, escondendo por causa da perseguição. Aí você pode dizer, não, mas no ano 367 os apóstolos já não existiam mais. Sim, mas existia uma tradição da igreja na época que vinha preservando esses escritos. Inclusive até os livros do Novo Testamento que nós conhecemos hoje é resultado de um grupo de pessoas que se esforçou ao máximo contra a perseguição romana para preservar esses escritos que chegou até nós. Lógico, muitos deles chegaram adulterados. Por exemplo, o livro de São Mateus, como muitos conhecem, se você for observar bem, o livro de São Mateus é uma construção que se utilizaram de um livro-fonte para redigi-lo. Porque quando você estuda muitos livros apócrifos, inclusive a Ascensão de Maria, a infância de Jesus e entre outros, você começa a analisar que o livro de Mateus, até por sinal o livro de Mateus não foi Mateus que escreveu, né? Eles colocaram a autoria de Mateus ali para criar uma certa autoridade, uma credibilidade, mas sabemos que na época que foi redigido o Novo Testamento, os apóstolos já não existiam mais, os apóstolos já tinham sido mortos, né? E o livro de Mateus, por sinal, foi um dos últimos a ser escrito. E como eu estava dizendo, o livro de Mateus encontra muitos trechos, muitas passagens que encontra em outros evangelhos considerados evangelho sinótico, bem como muitos desse material encontrado no livro de Mateus se encontra também nos livros apócrifos. Então nós temos a conclusão que o livro de Mateus foi uma construção baseada numa tradição. E com isso nós podemos dizer que a igreja primitiva, os irmãos primitivos, ao longo dos segundo, terceiro séculos, conseguiram preservar muitos documentos, mesmo diante de tamanha perseguição contra a igreja. A maior das perseguições, assim, no sentido assim, literário, no sentido de contra a literatura cristã, foi no tempo de Eutânasio. Lógico, do modo geral, uma das maiores perseguições que já houve contra os cristãos foi na época de Nero, a gente sabe tudo isso, né? Mas assim, no que diz respeito a uma perseguição contra a literatura cristã, na verdade se deu na época de Eutânasio, no ano 367. Aí você diz, o Novo Testamento já havia sido canonizado em 325, sim, eles realmente haviam escolhido alguns escritos, né, alguns livros
que acabou fazendo parte do canon, mas teve muitos outros livros que, ao meu ver, pelo menos eu penso que deveria ter entrado nas Escrituras Sagradas e foram perseguidos, né? Os cristãos, e foram tirados esses escritos, os cristãos foram perseguidos e esses escritos da quais eles preservavam, cultivavam, acabou não entrando e não fazendo parte das Escrituras Sagradas. Não quero dizer com isso que todos os escritos apócrifos são inspirados pelo Espírito Santo ou são verdadeiros. Não, eu sou estudioso de muitos livros apócrifos, né? Inclusive estudo o livro de Dahem El-Buk, né? Que é um comentadorista dos livros apócrifos, né? Dahem, né? Posso mostrar para vocês também, aqui ao lado, aqui o livro dele, né? É Dahem El-Buk, não sei se é bem assim que pronuncia o nome desse doutor e escritor, da qual traduziu, tem uma tradução dele em português, né, mas o livro foi escrito originalmente em inglês, e ele fala com peculiaridade, com precisão acerca desses evangelhos perdidos, né? Entre eles o mais comentado seria o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Tomé, que é um dos mais controversos, né? Mas para mim, o que mais pega de maior relevância, pelo menos para mim, o apócrifo do apóstolo João, versão longa, que conta sobre, dá uma introdução a uma certa cosmologia gnóstica e também retrata também ali em boa parte do conteúdo desse apócrifo sobre a hipótese dos arcontes. Lógico que a hipótese dos arcontes, o livro que fala sobre a hipótese dos arcontes, é um documento diferente, né? Sabemos que nos livros encontrados lá em Nag Hammadi, ou Nag Hammadi, né? Não sei como se pronuncia direito, uns dizem Nag Hammadi, outros dizem Nag Hammadi, lá no Baixo Egito. Esses escritos, segundo os arqueólogos, são cerca de 130 livros, mas tem 7 livros em especial. Esses 7 livros, existem pelo menos 3 que eu mais admiro e mais considero, que são a exegese da alma, bem conservado, né, praticamente inteiro, né, o evangelho ali do apócrifo de João, versão longa, e a hipótese dos arcontes, que seria no caso a hipótese dos arcontes, numa linguagem mais declarada, mais assim atualizada, seria a realidade das autoridades, né? Porque arcontes não quer dizer nada mais, nada menos que autoridade. E o que diz esse Evangelho de João? Primeiro, o Evangelho de João, essa versão longa, fala do apóstolo João quando ele estava no templo ali e chegou um certo fariseu chamado Arimanes e ele começou a questionar: olha, cadê aquele teu mestre Nazareno que tanto ensinou vocês, que vocês caminhou com eles? Aí João disse: ó, ele foi para o lugar da onde ele veio. E esse Arimanes começou a falar: olha, você foi enganado por ele, todos vocês foram enganados por ele. Ele encheu seus ouvidos de mentira, afastou vocês da tradição dos seus pais, cegou o entendimento de vocês, endureceu o coração de vocês. João ficou muito triste com aqueles dizeres daquele homem chamado Arimanes, fariseu, e João se retirou para um lugar deserto. Alguns dizem que provavelmente seja o lugar o Monte das Oliveiras, né? O lugar onde que Jesus sempre esteve com seus discípulos, mas o Evangelho de João não fala isso. Mas o certo é que ele foi para um lugar retirado, ele ficou muito triste, pensativo, até que do nada as coisas mudaram para ele e ele teve uma surpresa muito grande. Quando ele olhou uma luz no céu, uma abertura no céu, o céu se abriu. Todas as visões, geralmente, apocalíptica, começa assim, uma porta se abre no céu, né? E uma grande luz desceu do céu, e na luz ele viu ali um menino, uma criança, que a sua afeição se transformava, de uma criança se transformava num homem adulto e um homem adulto se transformava num homem velho. Nós vemos que quando João fixou os seus olhos naquela visão, ele percebeu que toda a terra ficou brilhante, a natureza, a matéria, as pedras, rochas, árvores espelharam aquela glória. E ele olhou, fixando, tentando entender aquilo, e uma voz falou: João, João, né? Que no caso, a palavra João a gente sabe que já foi transliterado para nós, mas no original é Yohanani, né? Então provavelmente Jesus chegou para ele, porque foi o próprio Jesus que apareceu para João. O que você está vendo? Porventura essa imagem, essa visão, ou isso que você está enxergando é estranho para você? Porventura isso que você está vendo é estranho aos teus olhos? E João disse: não, não é estranho. Então, João,
não se assuste, não tenha medo, porque João ficou muito assustado com aquela visão, ficou aterrorizado, mas o Senhor disse para ele: João, não tenha medo, não temas, porque eu desci até ti, vim até você para te trazer uma revelação, para te trazer uma visão, para te trazer uma verdade sobre as coisas que eram, sobre as coisas que é e sobre as coisas que hão de vir, e que você pega e fale, ensine aqueles que têm um espírito duradouro, um espírito imperecível, o espírito do homem perfeito, que são teus irmãos. Vai e ensina para eles. Numa outra ocasião eu vou falar o que significa a geração de espírito perfeito, né? A geração de coração imperecível, que são os discípulos, são aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que alcançam a gnose, aqueles que alcançam o entendimento. Estou usando algumas palavras que talvez para você seja nova, né? Algumas palavras que não é de costume no meio evangélico, alguns podem até achar herege essa doutrina, esse ensino. Eu até então, quero ser bem sincero com vocês, demorou muito tempo para mim começar a ter pelo menos coragem de estudar esses livros, né? Ao longo desses anos tenho estudado muito escrito apócrifo, o Evangelho de Maria Madalena, que num outro vídeo vamos falar sobre ela, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Felipe, o Evangelho, até mesmo o Evangelho de Judas Iscariote. E, lógico, infelizmente, esse Evangelho de Judas Iscariote não dá para dar muita credibilidade. É um livro assim que vai ter que examinar muito melhor para chegar a muitas conclusões, porque ele entra muito em contradição com as Escrituras, uma vez que Atos dos Apóstolos, o Evangelho de João, entre outros escritos, aponta Judas como o inimigo, aponta Judas como o rebelde, como o vilão, mas no Evangelho de Judas Iscariote, ele é um discípulo escolhido por Jesus para uma missão, e a traição que ele fez com Jesus não era algo assim que Jesus não sabia, ou que foi uma facada nas costas de Jesus. Não, Jesus sabia muito bem e Judas havia sido escolhido para essa missão. Enfim, hoje eu quero falar com vocês, não sobre tudo, né? Porque é um assunto bastante profundo, bastante polêmico e bastante controverso. Eu sei que vai gerar comentário, alguns vão ficar chateados. O conceito de apologético, de defender uma doutrina, né? Eu não estou dizendo para você crer ou não crer. Eu quero que você examine e estude com seus próprios olhos e tirem as suas próprias conclusões. Mas nesse Evangelho de João, o apócrifo, né, versão longa, e nesse livro do qual nós estamos falando, o próprio Jesus chega e fala para ele: olha, João, pois João havia feito uma pergunta e o Senhor passou a responder, falando sobre a divindade, como seria a divindade, a monarquia. A divindade é apresentada de uma maneira bem diferente do que chegou até nós. Porque nós vemos que Tertuliano sintetizou a doutrina da Trindade de uma maneira que o Pai é o principal, né? O Deus Pai é o principal. Jesus, no caso, estaria ali no meio, né? O Filho. E em terceiro lugar, o Espírito Santo, né? Bem interessante o jeito. Eu sempre tive essa dúvida, né? Se essa questão da Trindade estava correta, né? Ao observar os livros apócrifos, eu comecei a ver que tem mais coesão com a verdade do que essa teologia trinitariana que chegou até nós. Mas no livro gnóstico, ali, quem é Deus na verdade, quem é o principal, o Pai da glória, o Deus supremo, é o Espírito Santo. E faz sentido, porque Jesus disse para a mulher lá no poço, né? João capítulo 4, quando a mulher samaritana falou para Jesus, né? Dizem que esse lugar aqui é o lugar certo de adorar, outros dizem que é Jerusalém, mas afinal de contas, aonde é o lugar certo para se adorar a Deus? Jesus disse para ela: ó mulher, o lugar certo de adorar a Deus não é nem aqui e nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, importa que nós adoramos Ele em espírito e em verdade. E no livro gnóstico, Deus é apresentado como o Espírito 3 vezes santo, o Espírito perfeito, o Espírito imaculado, a qual nenhum olho consegue ver. Essa história, vou morar no céu, vou ver a face de Deus, não tem como enxergar a face de Deus, é glória pura, é glória perfeita, é glória infinita. Segundo o livro do Evangelho de João, Deus habita num lugar separado de tudo, no aeon separado de tudo, aonde o único que tem acesso a Ele é o Pai, né?
o primeiro homem, segundo o livro gnóstico, nós fomos feitos à imagem e semelhança do primeiro homem, que é Deus. No livro gnóstico, quem é o primeiro homem, o primeiro Adão ali, na verdade, é Deus. E nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E nós vemos que na doutrina gnóstica, a trindade gnóstica, em segundo lugar é o Pai. Que na verdade, se você for ver bem, se você for fazer uma exegese ali, você vai notar que o Pai e o Espírito é a mesma coisa, não tem diferença. A única diferença é que o Pai é o reflexo do Espírito. O Pai é o andrógeno, é aquele que possui o corpo, é aquele que possui uma forma da qual as pessoas, os anjos, conseguem olhar, conseguem observar. Porque o Espírito puro ninguém consegue ver. Então no gnosticismo, o Espírito, que é Deus, o Pai, né, o Pai primordial, o Pai principal, o Pai do todo, e abaixo dele existe o Pai de Cristo, o Pai, o primeiro homem, e abaixo dele existe Cristo, Jesus, o Logos, que depois se tornou carne. Lógico, algumas linhas gnósticas, algumas interpretações gnósticas vai dizer que o Jesus terreno não é o mesmo Jesus do gnosticismo. Eu já não consigo entender assim, eu consigo ver que o Cristo ali, o Filho do Pai, é o mesmo Cristo reencarnado, porque eu creio absolutamente no Evangelho de João, capítulo 1 a seguir, que fala sobre o Verbo. Nós vemos ali que existe então Deus, o Espírito, que está em toda parte, mas que ele atua em toda parte, mas ele fica num lugar ali reservado, da qual é glória pura, luz infinita, da qual ninguém tem acesso. Abaixo dele o Pai, a qual é a emanação dele, é o pensamento dele, é a barbelô. Não quero me aprofundar para que o vídeo não se estenda e eu acabo não me perdendo em digressão, porque todo teólogo, todo estudioso das escrituras tem esse defeito. A digressão é um inimigo de todo teólogo, né? De todo estudioso das escrituras. Então eu não quero me perder nisso. E abaixo ali, no caso, o próprio Pai, o Deus da glória, que é o reflexo do Deus principal, que é o Espírito, o Deus Espírito. Não que o Pai também não seja Deus e que também não seja Espírito, mas a diferença é que, como eu disse, ele era andrógeno, ele possui uma imagem, possui um aspecto da qual os anjos que habitam ali conseguem vê-lo. Ele, através do Espírito, através do Deus principal, da emanação de Deus, ele teve um filho, né? Ele teve um primogênito que não se iguala. Lá no próprio Evangelho de João você vai ver que ele não se iguala em poder e perfeição ao Pai, mas contudo o Espírito Sagrado, que no caso seria o Deus principal, o Deus soberano, o Deus Altíssimo, ele ungiu a essa criança com todas as bênçãos, com toda a perfeição, de maneira que ele não necessitaria de mais nada, porque ele foi abençoado e ungido com todas as bênçãos vindas do Espírito. Em outra ocasião nós vamos falar sobre a criação do mundo, sobre a criação, como formou essa terra, como foi a formação do cosmos, vou falar sobre os demiurgos, né, e Adabaote, enfim. Mas aqui é só para você entender que a trindade gnóstica ela é bem diferente da trindade tertuliana que chegou até nós e a qual tem mais coesão com a verdade do que essa que chegou até nós. Porque, enfim, o próprio Jesus falou que o Pai é maior do que ele. O próprio Jesus falou, o Pai é maior do que eu. E no Evangelho Gnóstico, ali a Bíblia Gnóstica, o Evangelho Gnóstico de João, fala que ao Pai, quando criou o Filho, o gerou de uma forma tremenda, com todo o poder, com toda a glória, mas não se igualando a ele. Faz sentido. Eu sempre tive essa curiosidade, sempre estudei sobre esse assunto e cheguei à conclusão que realmente Jesus foi criado. Porque lá em Salmo diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Termo esse que foi repetido lá em Hebreus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes pelos pais, né? Hebreus capítulo 1, aí nesses últimos dias nos falou através do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de toda a criação. Se foi constituído é porque nem sempre teve. Se foi gerado, tu és meu filho, né? Diz lá em Hebreus capítulo 1, repetindo o Salmo, tu és meu filho, hoje te gerei. Se foi gerado é porque nem sempre existiu. Se é filho primogênito é porque é o primeiro filho. Não é porque, é porque tem a primazia, não. Primogênito porque foi o primeiro. Né? Unigênito é porque, em sentido de divindade, é o único. Enfim, tire as suas próprias conclusões e responde aqui nos comentários, deixa seu joinha, né? Se inscreva no canal e eu agradeço a todos, até o próximo vídeo, até mais.